Potencial desperdiçado. Scott Adkins, o melhor ator de ação, mais injustiçado de todos os tempos. Nascido em 17 de junho de 1976, Scott Adkins é dublê, ator, roteirista e produtor. Já atuou em diversos filmes, a grande maioria em filmes de ação, conhecido por suas incríveis e espetaculares sequências de luta. Sinceramente, se fosse criada uma categoria do Oscar para cenas de luta, Scott Adkins já teria levado diversas estatuetas. A sua qualidade como ator de ação é comparada a de incríveis nomes do cinema asiático como Donnie Yen, Jack Chan, Tony Jaa e Iko Uwais. Tem boa aparência, carisma, imponência e muita presença de tela. Scott Adkins, inclusive, ganhou muito destaque com seu personagem Boyka na franquia O Imbatível. Franquia essa que originalmente foi um filme de boxe estrelado por Wesley Snipes e Ving Rhames, que anos mais tarde ganharia uma sequência com Michael Jai White no papel principal e Scott Adkins como principal antagonista. Mas o público gostou tanto de Yuri Boyka que no próximo filme, O Imbatível 3, ele já era o protagonista. Então tivemos o quarto filme chamado Boyka, O Imbatível, que é realmente incrível. Bom enredo, boas atuações e, claro, ótimas sequências de luta. Outro filme também muito bom de Scott Adkins é Implacável, com um enredo simples, um baixo orçamento, mas muito bem aplicado. Implacável é um incrível filme de Scott Adkins com cenas de luta menos acrobáticas que a da franquia Imbatível, porém com mais realismo e muita visceralidade e uma atuação muito boa de Scott Adkins. E, infelizmente, mesmo com todo o seu talento, sofre muito preconceito da indústria hollywoodiana, que o relegou à prateleira de ator de filmes B. Inclusive, houve uma petição de fãs para que a DC o contratasse para ser o Batman. Só que, infelizmente, mesmo com todo o pedido dos fãs, a dedicação de Scott Adkins a postar o teste, eles não o contrataram. Scott Adkins tentou viver o papel de Batman em 2016 e em 2021. Devido ao preconceito da indústria, acabou não conseguindo o papel. Na verdade, muitos ficam questionando, dizendo que será que ele é um bom ator? Sendo que ele demonstrou em alguns papéis uma certa versatilidade. Por exemplo, em John Wick 4, ele fez um excelente papel como magnata gangster killer. Inclusive, Scott Adkins fez a melhor cena de luta do filme usando próteses, maquiagem pesada e muito enchimento. E mesmo assim conseguiu trazer ao personagem muita imponência e uma atuação marcante. No filme Legado de Mentiras, ele abraça um enredo com menos ação e mais carga dramática. No filme Implacável, que eu citei anteriormente, ele também demonstrou uma boa atuação dramática. E também no último filme da franquia, O Imbatível. Na verdade, o que falta para Scott Adkins são realmente boas oportunidades. Infelizmente, ele é relegado a uma prateleira de atores ao qual a indústria não gosta. Ele poderia ser um incrível Batman, tanto uma versão experiente de Bruce Wayne como também Thomas Wayne. Ele poderia ser um incrível Juiz Dredd, afinal, Scott Adkins é britânico, o personagem Juiz Dredd é britânico. O Juiz Dredd tem aquele queixo para frente, que é uma característica muito marcante do personagem, característica ao qual também é marcante em Scott Adkins. E com sua presença física
e grande destreza e atletismo e boa interpretação, ele conseguiria entregar um incrível Juiz Dredd. E também Scott Adkins poderia ser um incrível Slade da DC Comics, ao qual esse personagem daria muito destaque às suas habilidades em artes marciais. Por ser britânico, Scott Adkins poderia ser um ótimo 007, acrescentando uma boa dose de carisma, imponência e ótimas sequências de luta. Mas mesmo com todos esses talentos, como eu disse anteriormente, dublê, roteirista, produtor, o excelentíssimo coreógrafo de artes marciais e um ator dedicado, Scott Adkins não tem as oportunidades devidas, sendo muito pouco lembrado pela indústria, mas muito lembrado pelos fãs. É muito comum você ver comentários em vídeos de cenas de luta de filmes de Scott Adkins, alguém comentar que ele mereceria ser o Batman, que ele seria um ótimo 007, que ele merecia estar em produções de maior orçamento, e pessoas dizendo que ficavam tristes em ver um ator com a qualidade de Scott Adkins relegados a filmes B ou C. Isso é muito triste, pois Scott Adkins é o último ou um dos últimos representantes daquele estilo de ação raiz dos anos 80 e 90 que tanto gostamos. Sinceramente, sem hipocrisias, posso desagradar alguns com o comentário que vou fazer, mas Scott Adkins está a um nível muito acima de The Rock, Jason Statham e Vin Diesel em questão de cenas de ação e filmografia. Mesmo que os filmes de Scott Adkins não sejam blockbusters, mas quem gosta de ação verdadeiramente, simplesmente gosta muito, pois a sua filmografia remete aos tempos áureos do cinema de ação. Sinceramente, acho um tanto ridículo o preconceito de algumas pessoas quando Scott Adkins foi indicado para o papel de Batman. Ah, será que ele é um bom ator? Para ser o Batman não tem que só lutar. Gente, entenda uma coisa, o Batman é um personagem de ação, em sua essência, com algumas cargas dramáticas. Faz esse tipo de comentário, realmente não conhece a filmografia do ator. Muito mal viu ele em alguma participação em Mercenários, ou aquela participação lamentável no filme do Doutor Estranho, onde ele é imensamente mal aproveitado. Aliás, né, como eu tô dizendo esse vídeo todo, né, Scott Adkins é muito talentoso, porém muito mal aproveitado, né? E alguns que se dizem fãs de ação, né, como alguns canais, né, como Linhagem Geek, por exemplo, que eu até gosto, mas não concordo com essa visão, né, dão preferência, assim, a alguns atores como Jensen Ackles ou até Jake Gyllenhaal como Batman, sendo que todo fã de ação ficaria louco de ver o Scott Adkins como Batman, sabendo o que ele ia trazer para o filme. Além de sua presença física marcante, as coreografias de luta seriam insanas, afinal ele também é coreógrafo, com imensa experiência no cinema de Hong Kong, também é dublê, tem sua própria equipe de dublês, e tudo isso agregaria para tornar uma experiência incrível. Então, Scott Adkins como Batman seria realmente incrível. Se esse preconceito fosse tão forte nos anos 90, nem Wesley Snipes seria Blade e nem Brandon Lee o Corvo, já que originalmente ambos eram astros de ação. Quem viu esses filmes, creio que praticamente todo mundo aqui desse canal tenha visto, né, viu que foram performances realmente incríveis. Inclusive, né, o Corvo de Brandon Lee é um papel bastante dramático e muito complexo. Blade também é. Papel bastante complexo, com muita carga dramática. Inclusive o Wesley Snipes não decepciona. E Brandon Lee, o Corvo, a mesma coisa. Mas, né, na visão desses pseudo-cults, pseudo-intelectuais de cinema, atores de ação não sabem atuar, né? São maus atores. Sendo que astros de ação como Stallone já chocaram o mundo com suas atuações dramáticas, onde saíram de sua zona de conforto, como Jack Chan em Massacre no Bairro Chinês, A Hora do Acerto, Van Damme em filmes como Hell ou Legionário, Jet Li em Oceano Azul Céu, um filme muito dramático e triste, Donnie Yen na saga Ip Man, Wesley Snipes em Inferno Branco. Então esse tipo de preconceito realmente é idiota
e atrapalha a carreira de atores incrivelmente talentosos, como é o caso de Scott Adkins. Mais um caso de um ator com muito talento, mas com seu potencial desperdiçado. Se gostou desse vídeo, dê seu like, comente, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal e seja bem-vindo à Resenha Top Cine. Se você acompanhou os filmes da saga Ip Man, se você é fã de Bruce Lee e deseja conhecer o estilo Wing Chun, conheça o curso Wing Chun Essencial, aonde você conhecerá toda a metodologia e filosofia e praticidade do Wing Chun, auxiliado pelo método Full Training e supervisionado por um profissional altamente qualificado. Conheça o Wing Chun de Ip Man por uma promoção imperdível, com desconto especial, mas por tempo limitado. Clique no link no primeiro comentário fixado no topo e conheça o Wing Chun Essencial.